Querido irmão, a paz do Senhor, quem vos fala é o irmão Rafael, e no dia de hoje me cabe aqui esta privilegiada missão de trazer um pouco a palavra de Deus a cada um de nós, meditando na lição de número 8, 23 de agosto de 2020, onde nós estamos estudando alguns assuntos acerca da nossa restauração espiritual, da nossa edificação, o que é muito glorioso para todos nós. E na lição de hoje nós teremos aqui as causas da desunião devem ser eliminadas. Aproveitando, já lendo aqui o texto áureo, conhecidíssimo texto bíblico de Salmos 133, versículo de número 1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Repetindo então, Salmo 133, versículo 1. A verdade prática nos ensina o seguinte: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Aqui a gente já vai refletindo que não dá para fazer nada sozinho. Quanto mais na obra, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na irmandade, na nossa união como irmãos, como servos de Deus, é indispensável essa união. O texto base para a nossa lição de hoje está em Neemias, no capítulo de número 5, e nós vamos ver na leitura bíblica em classe, o versículo 1, depois nós vamos do versículo 6 até o versículo de número 12. Onde nos diz aqui no versículo 1: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Versículo 6: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Leitura feita até o versículo de número 12, como sugestão para todos nós aqui. Nós temos alguns objetivos na nossa lição, mas o objetivo geral está aqui: destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Há alguns objetivos específicos, normalmente eles estão ligados a cada tópico da nossa lição. O primeiro deles é explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. O segundo é expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E, em terceiro lugar, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Muito bem, começando aqui já o nosso comentário, a introdução nos convida justamente para a lição presente. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Então, ótima notícia, Nós temos aqui um problema nos tempos de Neemias, nos tempos aqui pós-cativeiro babilônico, onde tudo estava destruído,
Todo mundo tem uma ideia já do contexto histórico, que havia necessidade de uma reconstrução, havia necessidade do povo, na verdade, se empenhar nesta obra, contribuindo e também trabalhando para que tudo aquilo fosse reedificado, o templo, né, muitas casas, tudo que foi realmente destruído. Então nós vamos analisar com esta lição uma parte aqui que houve uma desunião, que houve desentendimento, que houve abuso, né, por parte das pessoas um pouco mais abastadas, para não dizer só ricas, né, que emprestavam dinheiro aos mais pobres, mas estavam cobrando juros absurdos, né? Ou seja, estavam cobrando aquilo que está além da palavra de Deus. Eram usurários, usurários. Grave bem essa palavra, que vem de usura. E usura nada mais é do que juro abusivo, ou juros abusivos, no plural. Muito bem, então o que nós vamos verificar é que a palavra de Deus, ela já lá atrás, né, na lei de Moisés, havia ali algumas determinações sobre esta ajuda, ou até que não era problema nenhum emprestar dinheiro a alguém que necessitasse, ao seu irmão, aqui num contexto bem hebreu, né? Então não haveria nenhum problema nisso. O problema estava em cobrar juro abusivo. E até hoje é pecado, segundo a palavra de Deus, cobrar juro abusivo de alguém. Ou seja, alguém precisa de um dinheiro emprestado, né? Então nós temos que praticar aquilo que é justo. Ok? Quer cobrar um juros, porque esse dinheiro estava aplicado e você vai tirar de uma aplicação para poder beneficiar alguém, ajudar um irmão, não tem problema nenhum nisso. Bom, e aí você pode até perguntar, mas qual seria então um padrão bíblico, um padrão aceitável diante do nosso Deus que nós estaríamos infringindo aqui, pecando, né? Bom, a nossa taxa de juros, né? Não me atualizei aqui, mas deve estar nem em 5% a taxa Selic anual. Então isso serve como parâmetro para empréstimos, né, de valores a alguém, né, o juro da poupança, que normalmente é essa taxa dividido por 12, é um pouquinho mais, né, existem outras aplicações aí, agora existe um conjunto muito grande de aplicações que dão até ganhos maiores, né, e não pode de repente ser um parâmetro. Então o irmão que tem uma aplicação de repente num valor que tem um retorno, melhor dizendo, maior, então de repente seria uma dúvida tua. O que é que eu devo fazer nesse caso? Fala, irmão, usar de misericórdia se você vai fazer uso de um valor que está ali numa boa aplicação para emprestar a um irmão, a um parente, não sei. Aí é o irmão com Deus. Agora não dá, assim, olhando, de repente uma aplicação que tem um ganho muito grande, vamos supor que o irmão aplique em ouro, né? Aplique em dólar, né? Por mais que ainda é um mercado flutuante, ele sempre rende mais, ele tem os picos por conta e interferência de outros países. Então, muito cuidado nisso tudo. O que a Bíblia está nos recomendando justamente é que não sejamos assim abusivos nessa parte. E nesse tempo aqui, voltando ao contexto da lição, histórico, estava acontecendo aqui um problema sério. Vamos para o comentário aqui. O primeiro tópico diz: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Era um momento que eles estavam sensíveis, sensibilizados pela situação, né? Passaram assim, meu Deus, imagina, não dá para a gente conceber tudo isso porque nós não passamos por isso, né? Mas eles estavam em terra estranha, né? Alguns foram levados, outros simplesmente estavam habitando como se fosse numa colônia ali determinada pelo imperador, determinada pelo Nabucodonosor especificamente aqui nesse tempo. Então era uma situação muito complicada, né? De novo, nós não fazemos ideia, nós não conseguimos conceber como era tudo isso, porque graças a Deus nunca passamos por isso, nunca fomos, nos nossos tempos, né, os tempos mais modernos, não fomos colônia, né, como foi no passado nosso país, inclusive a origem dele é por conta da colônia portuguesa. Então nós vamos ver aqui qual era a base dessa união. Vamos entender aqui. Primeiro, todos eram do mesmo povo. Confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então, aqui são alguns dos motivos que uniram novamente os judeus,
ou que os mantinham unidos, não só pelo fato do sofrimento do passado, mas agora nesta novidade, nessa renovação do pacto, nessa renovação pós-cativeiro. Todos haviam experimentado o despertamento que havia sido iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, de novo, uma catástrofe foi capaz de os unir a fazer uma reconstrução. Isso, inclusive, tem para todos nós uma palavra, para os dias de hoje também. Nós estamos aí num período especial que todo mundo já sabe, não vou aqui repetir, tem sido discutido, falado, os noticiários estão aí sempre dizendo desta fase, dessa enfermidade que está aí assolando o mundo e que tem modificado nossa forma de pensar, nossa forma de viver. Outros, infelizmente, têm que lidar com desemprego por conta das empresas que ficaram muito tempo paradas com as suas atividades, certo? Então tudo isso vem, de certa forma, para nos unir, não para nos separar, não sendo aqui um divisor de águas para que nós mostremos, talvez, como nós devemos ser, ou aquilo que nós estamos escondendo tanto e agora vem aflorar. Eu estou falando aqui para mal, tá entendendo? Então, assim, claro, o crente em Cristo Jesus, ele nasceu de novo, ele é uma nova pessoa, ele agora tem o sentimento de Cristo, ele é o seguidor de Cristo. Então não dá para imaginar alguém voltando às práticas antigas, sendo simplesmente egoísta e outras coisas do tipo. Muito pelo contrário, isso une. Há o segundo subtópico diz aqui, esta união entre os judeus simboliza, olha aqui, a união entre a igreja de Deus, ou a união que deve existir na igreja de Deus, conforme Gálatas 6:16. Vamos ver o que está lá, Eu tenho ideia, mas eu quero ler com o irmão que está em Gálatas 6:16 para nós olharmos o que é que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos. Diz aqui a palavra do Senhor: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse capítulo, inclusive, ele trata desta união, de uma comparação, de uma comparação entre a igreja de Cristo, entre os costumes do Antigo Testamento, com a nova vida agora no Novo Testamento, ainda por conta dessa palavra de Paulo a Gálatas, e nos dias atuais continua perdurando, essa união. O comentarista ainda diz, também na igreja há muitas coisas unificantes, ou seja, que nos une, que faça com que nós realmente nos abracemos. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Paulo trata disso na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 19. Isso nos fala também, toda e qualquer barreira mais moderna, digamos assim, da união de judeus e gentios, e de outros povos, foi derrubada, inclusive de ricos e pobres, certo? Tudo isso cai por terra, barreiras raciais, Tanto se discute aí nos dias de hoje sobre racismo, sobre essas coisas aí que acontecem em outros países, até em nosso país, há uma grande discussão sobre tudo isso. Quando nós olhamos para a igreja, isso para todos nós, irmãos, tem que servir como alerta apenas, alerta, porque não é para existir nenhuma barreira, de nenhuma forma, das quais já citamos anteriormente. Dando continuidade ao nosso comentário aqui, vejamos que diz que nós somos aqui a família de Deus. Essa união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Veja que na sua lição está destacado aqui em caixa alta, em letras totalmente maiúsculas aqui. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o que faz com que todos se tornem um coração e uma alma, como está lá em Atos 4:32, onde é capítulo ali
ainda fala, né, quando os irmãos oraram, fizeram uma oração que a tal forma, o versículo anterior fala que aquele lugar estremeceu. Deus fez tremer aquele lugar, tamanho o poder de Deus ali manifestado quando os irmãos oraram, né? Oraram pela unidade da igreja e para que o evangelho continuasse a ser pregado. Vamos lembrar que o evangelho se prega com a vida e às vezes nós usamos também as palavras. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então, ela se torna uma antessala do céu. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha, uma antessala do céu. Ou seja, quem olha a igreja já tem ideia, vai tendo uma ideia como é no céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes dessa união. Tem algumas aqui. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São ativos ou são alvos de críticas e de isolamento. Ou seja no trabalho, na escola, na família. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar o quê? Um ambiente fraternal. Um ambiente onde há acolhimento, onde há amor, onde há um sentimento familiar, onde existe realmente, né, para a glória de Deus, onde existe o abrigo para as suas vidas, né, o momento que eles se sentem aliviados pela presença de Deus, do Espírito Santo, pela presença da Trindade em suas vidas, mas também, irmãos, essa presença manifesta no amor entre os irmãos, o amor fraternal. E aqui ainda diz, ouçamos o que o salmista diz, é o salmo do nosso textuário. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Segunda coisa aqui, na igreja nós levamos as cargas um dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas que os outros podem ajudar uns aos outros. Numa era que de repente muita gente está trabalhando meio que só para si, olha somente para si, certo? É importante, né, o individualismo, né, individualidade, melhor dizendo, não individualismo, porque isso aí, todo o ismo não tem nada de bom carregado em si. A individualidade é importante, né? Fala-nos da nossa vida, do cuidado que nós temos que ter com a nossa própria vida, de todos os tipos. Mas nós não podemos viver isolados, não somos ermitãos. Quem não sabe o que é ermitão é aquele que vive só, aquele que vive isolado, né? Até tinha um ditado antigamente, antes só do que mal acompanhado. Esse ditado não é cristão não, irmãos, né? Ele pode, de repente, estar dizendo mais a respeito a relacionamento aí, um relacionamento um pouco mais amoroso, conjugal, de homem e mulher, né? Namoro, noivado, casamento, né? Que só se for nesse contexto aí, porque pessoas que não oram, mas não vamos entrar no mérito, mas irmandade, o amor fraternal, isso não se aplica. Nós não podemos viver só, temos que estar juntos e ajudando, como está aqui, a levar a carga um dos outros, ou as cargas, né? Tem coisas que nós temos que fazer sozinho, isso fala de individualidade. Tem coisas que nós podemos ajudar o nosso irmão e também, da mesma forma, sermos ajudados. E é uma bênção. Essa ajuda mútua, né? Essa ajuda mútua glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. Isso aqui não tem como alguém dar uma desculpa. Nós podemos nos ajudar sempre em oração. Agora, de outra sorte, nós podemos precisar de algo mais, vamos voltar para o contexto da nossa lição. O povo ali, os mais pobres, precisavam de dinheiro. Os mais ricos emprestavam. Porém, pecavam onde? Não no emprestar, na hora de cobrar de volta, com juros muito além daqueles estabelecidos pelos padrões da época, pelos padrões principalmente bíblicos. Continuando, a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil, melhor dizendo, tirá-la. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união, o mundo conheceria o quê? Que ele foi enviado por Deus, né? Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, aí está. O mundo vai ver Cristo em nós a hora que nós estivermos unidos. Porque toda e qualquer desunião, né, em todos os contextos,
saindo um pouco da Bíblia, pode ver, países desunidos, países que não têm aliança diplomática, países que não têm relação comercial, porque um produz uma coisa, outro produz outra, podiam trocar entre si, e a troca aqui é puramente comercial também. E lógico, às vezes até essa relação vai criando uma relação de amistosidade, de animosidade, melhor dizendo. São amigos, acabam tendo relações bem interessantes, intercambiais, eles podem ter a coisa lá do passaporte, só entra com passaporte agora, não precisa do visto, porque são chamados países amigos. Aliás, tem países amigos aqui do Brasil, para citar um que todo mundo ao menos tem vontade de conhecer. Israel é um país amigo. Para ir até Israel, por exemplo, só fazendo aqui um parênteses, e dando um exemplo, você tendo o seu passaporte, basta para você poder entrar naquele país. Não precisa de visto, não precisa de burocracia, porque é um país amigo do Brasil. Tem muitos outros, mas o objetivo aqui é só para nós entendermos a importância dessa relação, desta amizade, desta união, que a união é uma bênção, a união na casa do Senhor. Jesus aqui, os versículos que estão aqui propostos, como o capítulo 17 do evangelista João e também o capítulo 13, versículo 35, quando Jesus, no versículo 35 aqui do capítulo 13, ele chega a dizer, ele fala que nós seríamos conhecidos se nos amarmos uns aos outros. Ou seja, seríamos conhecidos do mundo como discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros. Então, fica aí a palavra de Deus para nós, que a união é bíblica e a desunião, portanto, é antibíblica e ela é do mal. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Ou seja, esta união emana do Senhor Jesus Cristo. Não só é a vontade dele, mas ele deu o exemplo de tudo isso. Ele sempre apregoou a união, que todos estivessem juntos. Irmãos, e o nome do Senhor é glorificado. Continuando, Jesus disse: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um. João 17 e 22. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5 e 7. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebre tão depressa. Eu glorifico a Deus por essa lição, porque ela está o tempo todo nos chamando de volta para sermos sempre unidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, a união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a ameaça? Já começa aqui. Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltavam da Babilônia era bem difícil. Já citamos sobre isso. Imagino que estavam assim, sem nenhum valor, sem muita perspectiva, a não ser aquilo que tinham pela frente, que era tentar trabalhar, arrumar uma ocupação para poder ter um salário, para poder ter aí uma remuneração, e a sua vida ir aos poucos voltando ao normal. No entanto, além disso tudo, haviam objetivos comuns, como o caso do templo, como o caso dos muros da cidade, certo? E além de tudo, as suas próprias habitações. Então, por conta disso, como está aqui na lição no comentário, eu não vou ler, mas só comentar, porque já falamos anteriormente, muitos eram obrigados a pegar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Então, além de tudo, ainda tinha o imposto do governo, que é com esse imposto que nós pensamos sempre no melhor retorno. Naqueles tempos já existiam problemas aí, talvez de ordem moral aí, essa questão de não utilizar bem o imposto que era arrecadado para o governo. Então o governo talvez não fizesse o uso que deveria fazer, como em países, vou dar um exemplo aqui, a Alemanha, por exemplo, segundo os levantamentos aí, é o país que melhor usa os impostos em prol da população. Também é o país, se não me engano, é o número 1 que cobra mais impostos, mas a contrapartida existe aí, ou seja, esse imposto é bem empregado para o povo, devolvido para o povo em forma de serviços, não só básicos, mas serviços até com excelência em todo o mundo, referência para todas as pessoas.
Então esse era o grande problema aqui desses irmãos, vamos dizer assim, desse povo. Muito bem. E como se explica esta grande injustiça? Primeiro, o comentarista coloca aqui: falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Então o amor, irmãos, tem que ser o primeiro sentimento em nós, né? Ele tem que nortear. E o amor aqui é o amor ágape, é o amor que vem de Deus. Porque nós mesmos não vamos amar à altura, né, satisfatoriamente uns aos outros. Mas quando o nosso amor fraternal, que já tratamos anteriormente, ou seja, o acolhimento, né, aquela coisa de sermos irmãos em Cristo, de vivermos como uma família, se isso não estiver revestido de Deus, ou se isso não emana de Deus, do amor de Deus, que Paulo escreve aos Romanos, o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo, o amor de Deus que está em nós, Romanos capítulo 5 e versículo 5, se não estiver revestido disso, irmãos, ele vai, daqui a pouco ele vai falhar. Mas quando, apesar das nossas falhas, nós estamos aqui ligados em Deus e unidos, irmãos, pode até existir falhas, mas elas vão se corrigindo, inclusive um irmão ajudando o outro nesse sentido também. Quando um irmão vê o outro errar, ali com muito amor, exorta, aconselha os mais experientes, né, fazendo assim com os mais novos convertidos, e é uma benção. É assim que uma igreja se edifica, né? Glória a Deus por isso. Muito bem, então havia ali falta de amor. O assunto é muito sério, eu estou pulando alguns parágrafos para a gente ir ganhando um tempo aqui. O assunto é muito sério porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Se você quiser conferir, está em 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo de número 12, onde diz aqui, Paulo escrevendo àquela igreja, disse: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Outrora também Cristo havia dito aos discípulos, e João relata isso, né? Sabeis que primeiro do que alguém faz alguma coisa contra vocês, faz contra Deus. Muito bem. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa das misérias ou da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. É muita crueldade aqui, né? A opressão faz endoidecer, até o sábio escreveu aqui Salomão no capítulo 7, versículo 7 de Eclesiastes. Vamos para o terceiro tópico, para nós já caminhando para a nossa conclusão. Neemias convocou um grande ajuntamento. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os em sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Versículo 8 aqui da leitura. Neemias faz uma proposta conciliadora. Vamos deixar esse ganho, ele diz. Restitui hoje aquilo que estava em posse dessas pessoas de forma, de novo, injusta, né? Muita usura aqui. Neemias inclui-se nessa proposta. Então dá até um exemplo de liderança aqui. Já que ele estava ali como um profeta, como um líder também, então o líder sempre deve dar o exemplo. O líder sempre deve ser o primeiro a fazer alguma coisa, e ele então já se inclui aqui, dando o exemplo. Ele e seus auxiliares já vinham emprestado a juro, note bem, a juro, mas não com usura, ou seja, Neemias certamente não usou, né, de emprestar dinheiro para vantagem. Ele quis ajudar o irmão e fez conforme a palavra de Deus, certamente, porque sendo ele um servo de Deus, um líder, um profeta de Deus, estava fazendo as coisas da forma correta. Mas mesmo assim ele se inclui. Vamos tomar cuidado. É importante, até fica a dica, né? Quando a gente prega a palavra, ensina, é importante nós nos incluirmos naquela situação, né? Não é dizer você, né? Faça isso, faça aquilo. Não, façamos, sejamos, melhoremos e assim vai. A proposta de Neemias foi acatada. Porque o povo diz aqui, ó, restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Glória a Deus quando, né, há obediência mútua aqui. Foi o que aconteceu. Neemias fez com que jurasse diante. Então, Neemias aqui, ele convida o povo então a restituir tudo aquilo que foi cobrado a mais, né, restituir aqui os valores que estavam abusivos, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Inclusive no versículo 13,
diz que houve aqui um ato solene. Olha só. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Como é bom que quando há obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que é ensinado. Tópico 4 diz aqui: a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Paulo escreveu aos Coríntios para que aqueles irmãos também tomassem cuidado, né? Resolvesse sempre que possível entre si. Problemas, às vezes, que eram levados à justiça de forma indevida, podia ser resolvido ali entre a igreja, entre irmãos. Irmãos, graças a Deus, né? Como Paulo escreveu ali, e nos dias atuais, temos sempre entre nossos irmãos pessoas aptas a dar conselho, pessoas até que conhecem as leis, que conhecem algumas coisas importantes, e que muita coisa que poderia ser resolvida dentro da igreja, às vezes é levada para fora, né, da forma injusta, indevida, alvo de escândalos e de outros problemas aí, de outras consequências. Aqui nós estamos falando de uma consequência terrível, de uma desunião. Então já vamos aqui olhando sempre para a suma da nossa lição. Nós temos sempre que olhar a causa das coisas, né? Não só o efeito, porque o efeito, irmão, já está feito, já aconteceu, já ocorreu, às vezes é uma coisa irreversível, então nós temos sempre nos precaver. Veja que Jesus, em relação aos nossos atos, ele sempre vai na fonte de todas as coisas, o coração, né? Os sentimentos, por onde o pecado entra, os caprichos e tal. Então sempre ele vai na raiz, né? Na raiz de tudo que é o pecado, que são os desejos, as motivações das pessoas, e essa palavra também vai na causa das coisas, né? E a igreja deve fazer da mesma forma. Até uma palavra aqui para liderança também, né? Porque o comentarista faz o seguinte apontamento: faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. É um desafio grande. Nós estamos falando de tempos diferentes, onde estão aí as redes sociais, estão aí tantas coisas que realmente muita gente tem imaginado que é dono do próprio, vou dizer aqui, né, dono da própria vida. Eu ia falar dono do próprio nariz, mas então não devo nada a ninguém, não sou ninguém se intromete na minha vida. Olha, quando a gente fala num contexto de igreja, não é bem assim. Não é que um vai tomar conta do outro, mas vamos lembrar, levai as cargas um dos outros, né? Se o irmão é muito espiritual, glória a Deus, né? Ajuda a levar daqueles que ainda estão iniciando, daqueles incentivando aqueles a ter uma vida também devocional, temente a Deus, certo? Piedosa diante de Deus, é uma bênção. Não a gente realmente desprezar. E aqui o líder, o ministro, há recomendações para manter tudo isso com imparcialidade, com amor, sabedoria de Deus e, como no apontamento aqui, humildade. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com seus servos hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos, conforme o salmista no Salmo 90, versículo de número 17. Para encerrar aqui, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores, Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Não é só ser pacífico, pacificador. A situação está ali, está acontecendo as coisas, mas ele está sempre pacificando, ele está sendo sempre aquele conciliador. É uma bênção. A desunião representa uma obra da carne, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Passando aqui, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, uma coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor como Cristo também vos amou.
E finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe o pastor Osmário pela confiança, aos irmãos da Escola Dominical, o pastor Luiz Zeuli, que Deus abençoe a todos, até a próxima lição, e fique à vontade para mandar as suas perguntas ali no nosso grupo do WhatsApp, ou de outra forma, estaremos à disposição dos irmãos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, e eu oro a Deus agora agradecendo. Senhor Deus, eu te louvo por esta oportunidade. Te louvo, Senhor, pela nossa Escola Bíblica Dominical. Pai, fala aos corações, fala às vidas através desta aula. Ó Deus, que sejamos assim inspirados pelo Senhor sempre. Abençoe toda a nossa liderança para a glória do nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.